Hoje eu estava lendo um livro no Kindle e ele era um livro que falava sobre o uso da IA para alavancar o teu trabalho e tudo mais. E uma frase me chamou muita atenção, que eu até coloquei lá no meu Substack, que é mais ou menos o seguinte. Eu fiz uma paráfrase dela, né, uma adaptação, que é: não importa se você é operário de fábrica, professor, desenvolvedor de software ou criativo. Se você cresceu no mundo moderno, absorveu essa mensagem desde cedo. Para sobreviver, é preciso trabalho, né? É preciso trabalhar. Para ter sucesso, é preciso trabalhar mais do que os outros. Para ser útil, é preciso estar sempre fazendo alguma coisa. Isso sempre aparece muito nas sessões de terapia, né, quando a gente conversa sobre trabalho. E ele continua com uma seguinte outra frase, que é: os detalhes variam de cultura para cultura, mas a mensagem é sempre a mesma. Trabalho é sacrifício, trabalho é luta. Trabalho é algo a ser suportado até que um dia você conquiste o direito de parar. Isso me trouxe uma reflexão que ela é mais ou menos o seguinte: em que momento a gente conquista esse parar de trabalhar? Em que momento? Porque aqui no Brasil você não vai parar, você não vai aposentar, você sabe disso. Porque a maioria de nós aprendeu isso. Que trabalho é sacrifício, que trabalho é luta, que eu não posso ter, por exemplo, eu sendo mulher, eu não posso ter uma família e um trabalho. Eu sendo homem, eu não posso ter meu momento de lazer e um trabalho. Porque se eu não estou trabalhando, eu não tenho valor. Se eu não tenho valor, eu não sou útil. Se eu não sou útil, as pessoas não vão me querer. E a gente foi normalizando tudo isso. A gente foi aceitando tudo isso. Até parecendo uma coisa mais responsável. Só que tem um grande problema. Quando eu transformo o meu trabalho em uma prova de valor, eu acabo transformando a minha vida em uma empresa, um tribunal. E esse tribunal, essa empresa, ele está sempre me julgando, me criticando, me colocando para baixo, me cobrando mais. Não que eu não possa entregar a mais. É uma coisa que eu brinco com alguns clientes que são mais novos, a galera ali dos 20, 25, eu falo, cara, agora é o momento de você acelerar. Não é o momento de ser, vou parar, ter um equilíbrio. Não, acelera. Porque você passou dos 30, 35, você tem uma família, cara, mudou a regra. Mudou a regra. E aí, pensando nessa frase, nessas situações que eu passo com alguns clientes, eu cheguei a duas coisas que eu coloquei de maneira mais objetiva possível, que é o seguinte: qual é o custo biológico disso, dessa nossa crença de que trabalho é um sacrifício, com base, né, em alguns autores e tudo mais, então pesquisei um pouquinho isso ao longo do dia. E a segunda coisa que eu quero te mostrar é como sair disso, sem virar aquela coisa de um vagabundo gourmet, né, um preguiçoso, porque a gente não pode romantizar duas coisas. Não pode romantizar o descanso e não pode romantizar o excesso de trabalho. Não dá para você fazer isso. Porque o trabalho como valor moral, ele vai gerar em você muitas vezes ansiedade, burnout, culpa, a perda de presença e coisas nesse sentido. Não tem como fugir disso. Não tem para onde fugir com relação a isso. Porque todos nós temos essas crenças invisíveis que dirigem a nossa vida. Crenças inconscientes, como chamam. Que é: a gente não vive só para trabalhar. A gente vive para poder ter uma boa vida. O trabalho, ele é uma alavanca para uma boa vida. Mas muitas pessoas vivem como se precisasse justificar a própria existência sendo produtivo. Isso aconteceu lá atrás. Se você pegar as literaturas dos últimos 10, 15, 20 anos para trás, não a partir desse período, mas, né, em si, você vai perceber que a produtividade era sempre otimização de rotina, de tarefa, tal, entrega mais, mais, mais. E os livros de IA são muito nessa pegada hoje em dia. E agora começou a mudar. Agora a gente vê a produtividade como coisa mais sustentável, como uma qualidade de vida, um equilíbrio, porque é uma outra vertente que acontece. E o mercado ele tem ciclos. Né? Uma coisa básica é quando as pessoas estão mais desesperadas, desesperançosas, elas buscam a vida espiritual. É um mercado, o mercado se adapta e vende mais disso. Quando as pessoas estão mais tranquilas, elas buscam outras coisas e ele se adapta a tudo isso. E aí, como se tivesse sempre uma regra rodando no nosso background, no fundo, que é: se eu não estiver fazendo algo, eu estou falhando. Se eu não estiver cansado, eu não mereço. E se eu descansar, eu vou ficar para trás.
eu tenho plena convicção de que todo mundo que está assistindo já ouviu aquela ideia do trabalhe enquanto eles dormem, estude enquanto eles dormem e coisas nesse sentido. Na psicologia, a gente tem um conceito que se chama regras internalizadas, que elas guiam os comportamentos que a gente tem, que são esses movimentos inconscientes. Por que é inconsciente? Porque você não para trazê-los à consciência, você não para pensar sobre. A não ser que você vá para um processo, você converse com alguém, tá? Um processo terapêutico de modo geral. E em terapia, por exemplo, na área comportamental, a gente, ou na própria TCC, né, a gente sabe que essas regras elas podem ser úteis dentro de um contexto de vida, mas elas também podem atrapalhar ou limitar o meu desenvolvimento. Me fazem sair da realidade. E isso é uma coisa que a gente tem que ter atenção. Porque, ao mesmo tempo que ela pode ser uma coisa libertadora, ela pode virar uma jaula. Ao mesmo tempo que ela pode potencializar um desenvolvimento, ela pode me tirar outras coisas. E esse é o ponto do nosso vídeo de hoje, que é o trabalho ele não precisa ser uma luta para ser sério. Ele não precisa ser árduo para ter valor. Ele não precisa ser intenso para te enriquecer. E o descanso não precisa ser um prêmio para ser legítimo, para se merecer. O primeiro custo invisível que nós temos, psicológico, é o burnout. Burnout não é uma frescura. Não é uma frescura. Ele é quando o nosso sistema ele entra em colapso, ele se sabota inteiro. O burnout ele não é um cansaço normal. Ele é um conjunto de sinais, de sintomas, que geram exaustão, a fadiga mental, depois a exaustão, distanciamento, cinismo, até a queda da sua eficácia. Ele pode começar com uma mera ansiedade, depois ele vai para um quadro depressivo, mas depois ele sobrecarrega. E isso a gente tem na literatura mais clássica. E aqui entra um ponto que eu acho que é importante a gente relatar isso, mas assim, é delicado. Que é, muita gente acha que o burnout só acontece por trabalhar muito. Mas não é isso que a ciência nos mostra. Psicologia, neurociência, por aí vai. O burnout ele aparece quando há um desequilíbrio crônico nas demandas e recursos. Quando a percepção do meu trabalho já não é interessante. E é o que eu brinco com algumas pessoas. Você não vai ver, por exemplo, um porteiro com burnout. Porque ele não tem tempo para pensar sobre isso. Mas não quer dizer que ele não tenha. Você não vai ver algumas classes trabalhadoras com problemas psicológicos. Elas têm, óbvio. Mas elas não podem se dar o luxo de parar e sentir. Então a percepção daquilo ali é diferente. A construção mental é diferente. Pô, tem porteiro aqui no prédio que trabalha em 2, 3 empregos. Tem cara que vira 2 noites aqui seguidas, né? Trabalhou de noite, acorda, vai para outro serviço, volta no final do dia de novo, porque ele tem que suprir demanda, pagar a hora, enfim. Então, isso leva a pessoa ao burnout. Não é só um trabalho exaustivo, fisicamente ou emocionalmente. É toda a conjuntura de o significado que o trabalho tem para mim. A gente tem vários modelos para entender as demandas de trabalho. Né, a questão de pressão, urgência, carga mental, conflito e tudo mais, que vão avaliando o recurso. Né? Tem uma coisa que a gente chama de Jobs Demand Research, que é o JDR, que ele fala sobre isso, que é um modelo que a gente usa para avaliar as questões de demanda e recursos. Autonomia, apoio, clareza, sentido, recuperação, parará, parará. Quando você tem demandas que não acompanham os recursos, o burnout ele tende a aumentar. Ele tende a aumentar. Então eu tenho muita demanda, eu tenho pouco recurso, eu tenho mais sobrecarga. Escola acontece isso, hospital acontece isso, policiais acontecem isso. Nós, trabalhadores do dia a dia, quando vemos a política acontecendo, sentimos a mesma coisa. As demandas do dia a dia alotando, né, alavancando, lotando a nossa vida, e a gente tendo menos recursos, menos poder de compra, menos qualidade de vida. Então o sentimento é de sufocamento, de sobrecarga. E aí você vê lá o político, não, o mundo, o Brasil está uma maravilha, todo mundo empregado, o desemprego caiu. Não bate. Então vem a sobrecarga. Ou seja, não é só a quantidade do trabalho, e nem a qualidade em si.
É uma relação entre a quantidade e a qualidade que dão sentido ao trabalho. É o trabalho, a falta de controle, o senso de agência, a falta de recuperação, o momento de descanso, a cobrança moral, o momento de lazer que eu tenho que ter no meu dia a dia. Todos esses elementos, eles custam caro pra gente. E essa cobrança moral é como se fosse a gasolina do incêndio, por exemplo. Porque eu tenho que estar trabalhando, eu tenho que estar fazendo alguma coisa, eu não posso estar parado. Essas cobranças excessivas sobre o trabalho, eles fazem com que a gente entre no modo de sobrecarga, de não parar, não descansar. E é uma coisa muito comum na clínica. Você vê pessoas que não conseguem relaxar. Elas têm que estar fazendo alguma coisa. Tem que estar produzindo, tem que estar realizando, tem que estar não sei o quê. E aí você começa a entender que, cara, isso aqui não está certo. E aí o que acontece? O nosso organismo ele tem um processo chamado alostase, que é basicamente quando você tenta achar equilíbrio nas coisas. Então meu corpo ele vai compensar as coisas para tentar sempre se manter em equilíbrio. E esse é o segundo custo. Quando o meu trabalho ele perde todo o sentido, ele me gera mais sobrecarga, o meu corpo ele paga a conta. Ele não dá conta disso. E aí é o que a gente sai de um plano mental e vamos para o aspecto fisiológico, que é quando eu vivo sempre no modo de alerta, ansioso, ligado, vigilante. O meu organismo ele fica preso naquele ciclo, naquele looping de estresse crônico. E esse estresse crônico não é só uma coisa psicológica, não é emocional, ele é físico. Ele é físico. Eu sinto tensão o tempo inteiro. E essa tensão, que é uma carga alostática, ela faz com que eu adoeça. De maneira mais leiga, vamos dizer assim. Se eu passo tempo demais funcionando nesse modo de ameaça, né, de urgência, de coisas nesse sentido, o meu corpo começa a perder a eficiência na sua autorregulação. Essa alostase. Meu sono piora, meu humor piora, eu fico mais reativo, meu foco decai. Ah, eu tenho TDAH. Não, você só tá ruim. Minha irritabilidade aumenta. A sensação de descanso ela diminui. Eu tô dormindo, mas você não tá descansando. E aí entra um ponto que para alguns até é irônico quando a gente comenta isso em terapia, né? Que é quanto mais eu tento compensar isso trabalhando mais eu confirmo a crença de que para viver eu preciso aguentar. E uma pessoa me falou algo nesse sentido hoje, que deixa eu pegar aqui no celular, que é muito essa crença, assim, a gente não para perceber ela, né? A pessoa me falou o seguinte: a vida não foi feita para ser necessariamente boa, na real. Cara, se a sua vida não foi feita para ser necessariamente boa, por que você tá aqui? O que você tá buscando? A nossa vida, biologicamente falando, ela não foi feita para ser boa mesmo, não. Ela foi feita para sobrevivência e reprodução, ponto. Mas fora isso, se a gente entrar numa questão filosófica, a nossa vida ela foi feita para ser boa. O trabalho ele tem que ser alavanca para uma boa vida. O trabalho ele tem que ser alavanca para uma qualidade de vida melhor. E não simplesmente, tem que aguentar o que vier. Isso não faz sentido. E isso acontece quando a gente começa a entender essa questão da alostase que eu comentei com vocês, que eu chego do trabalho 20 da noite, eu tô cansado, e eu tenho outra consequência, outro custo desse trabalho excessivo que não é significativo. É a perda de presença, que é o resíduo de atenção que a gente vai chamar aqui. Que é o quê? Quando eu começo a fazer várias coisas ao mesmo tempo, vários multitrabalhos, trabalho depois do trabalho. Tem um autor que ele fala muito, que é o Leroy, ele traz isso pra gente, que é quando eu pulo de uma tarefa para outra sem fechar as coisas anteriores, eu já comentei isso com vocês aqui também, uma parte minha, mentalmente falando, ela fica presa naquelas pendências. Presa. E eu não consigo me desligar. Então, se eu tô lá no trabalho, quantas pessoas aqui já não levaram o trabalho para casa? O e-mail tá toda hora aberto, apitando. Você vai almoçar, o e-mail tá tocando. O WhatsApp tá tocando. Você não consegue mais se desligar desses aparelhos. E você colocar eles à distância, falar assim,
eu não vou mexer nisso, eu não vou olhar para isso agora, faz você sentir que você está perdendo coisa, que vão te cobrar mais. Então, volta àquela cultura de sempre estar fazendo. Você até faz muita coisa, mas sente que não está nada acontecendo. Porque a tua vida não está alinhada. E essa vida, vamos pensar assim, ela vira um rascunho, né? Ela não é um projeto real. Ela não tem ações reais. É só uma idealização. E aí você pensa, tá, então eu tenho um custo físico, que é o meu corpo fadigado. Eu tenho um custo atencional, minha atenção fica toda perdida e eu não consigo fazer minhas coisas. E eu tenho um custo emocional, que é a questão do burnout. E o que eu faço com isso? Por que é tão difícil eu sair disso? Não é falta de força de vontade. A sua dificuldade de sair desse processo não é falta de força de vontade. A cultura que a gente vive, ela mantém tudo isso. Porque você tem um reforço social, que é o elogio por estar ocupado, trabalhando, você é respeitado e por aí vai. Por estar trabalhando. E um reforço interno, que é o alívio de uma culpa, de quando você está produzindo. Parece que eu tenho que fazer alguma coisa. Se eu não fizer aquilo, vou parar e vou jogar videogame, isso não é meu trabalho. Eu vou parar e vou ver cacetadas de seriados, isso não tem a ver com o meu trabalho. Parece que eu estou inútil. E isso começa a virar a nossa identidade. Eu sou o tipo de pessoa que aguenta. Quantas vezes você já não viu isso? Ou falou isso para você mesmo? E quando a identidade e o valor moral eles entram no nosso trabalho, descansar parece algo ruim, improdutivo e até mesmo perigoso. Porque se eu estou descansando, eu estou perdendo time, eu estou perdendo janela de oportunidade, estou perdendo crescimento. Então eu não posso parar. Eu não posso. Eu tenho que continuar. E aí volta para o reforço interno. Volta para o reforço social. As pessoas pararam de fazer coisas porque elas querem fazer aquilo. Elas fazem porque os outros acham legal. E aí uma coisa que eu brinco, né? Eu coloco para os meus clientes é que a gente consegue mudar isso. São 5 movimentos que nos ajudam a sair deste processo. Não é fácil, não é simples, mas é possível. Porque, novamente, o trabalho sem sentido, ele é exaustivo. O trabalho sem direcionamento é cansativo. O trabalho sem foco não gera sensação de prazer nenhum, de eficácia, de competência e por aí vai. Então você muitas vezes está cansado do seu trabalho, não porque ele é um trabalho ruim, mas porque você está sobrecarregado de outras inúmeras coisas. O trabalho, inclusive. E aí entra o ponto. Eu tenho que tirar o trabalho da minha vida tribunal, vamos dizer assim, da minha vida privada. Eu tenho que parar de me perguntar, isso prova que eu sou bom, isso prova que eu sou melhor, e começar a me perguntar, isso aqui serve para aquilo que eu valorizo? O trabalho que eu tenho, ele serve para a vida que eu almejo? E aqui são 2 elementos que eu coloco que são bem simples, que é, eu saio de uma luta do controle interno, como a ACT nos traz, né, a terapia de aceitação e compromisso traz pra gente, e eu começo a olhar para uma coisa real, orientada para os meus valores. E, novamente, eu tenho o meu valor e eu tenho mais um elemento, que é o meu trabalho enquanto função, ele me valoriza, valoriza minhas competências, o meu jeito, valoriza, beleza. Não valoriza, ok. O salário que eu ganho potencializa eu poder realizar as coisas que eu gosto, porque a função de um trabalho não é só dignificar um homem, uma pessoa, é alavancar a sua vida, para que você tenha uma boa vida. O valor é a diferença da sua cobrança, ok? Então a primeira coisa é eu entender onde o meu trabalho se encaixa na minha vida. E não o contrário, a minha vida no trabalho. O trabalho é ferramenta, ele é uma alavanca. Entenda isso. O segundo ponto é que a minha recuperação não é um prêmio. A recuperação, o repouso, ela é parte do trabalho, parte do meu desenvolvimento. Existe hoje uma vasta literatura sobre repouso, sobre descanso, sobre a recuperação. O descanso real, ele não é não fazer nada.
É recuperar os seus recursos mentais, emocionais, atencionais, fisiológicos, para que você se sinta bem. Então, de maneira resumida, o repouso ele é uma experiência de recuperação. Ele é um desligamento daquela atividade. O trabalho, do relaxamento, é uma experiência de domínio das suas atividades, de competência, sem cobrança, do controle do seu tempo. O repouso ele faz parte da sua rotina. Estou nesse momento gravando. Gravar é um repouso para mim, porque agora eu tenho domínio. Ele é um momento feito para isso. Eu tenho um bloco de hora feito para isso. Quando eu vou jogar videogame, eu tenho um bloco de hora feito para isso. Então, é um repouso ativo. Ele acontece de maneira intencional. Então, eu organizo a minha semana como se a recuperação fosse uma infraestrutura dela, um pilar dela, e não um acaso. O repouso ele é fundamental. Ele não é um merecimento. Chegou o final de semana, agora eu paro. Não. Eu posso parar ao longo dos dias. Hoje eu posso fazer menos, hoje eu posso fazer mais. E aí eu vou organizando o meu nível de energia. Para quê? Para que assim eu possa ir para o terceiro passo, que é a nossa reintrodução de autonomia. Albert Bandura ele traz muito pra gente a ideia de autodeterminação, autoeficácia. Eu sempre vou trazer ele aqui, provavelmente, porque é um dos autores que eu mais gosto nesse sentido. Que é a questão de autonomia, competência, o vínculo, tal. Tudo isso que sustenta a nossa qualidade de bem-estar. E nem sempre eu posso controlar o quanto eu vou trabalhar. Mas eu consigo sempre controlar o quanto isso aqui vai me gerar de recuperação de microautonomia. Ou de como eu me sinto. Por exemplo, eu posso definir um começo, meio e fim ao longo de umas tarefas. Eu posso ter um bloco de trabalho específico, sem as notificações. Eu posso decidir o que são as minhas prioridades dentro da minha vida, não só do meu trabalho. Lembra, a autonomia não é uma liberdade total. A autonomia é o controle de pequenos territórios que você vai alternando. É eu saber o que eu preciso fazer em cada hora. Eu não tenho autonomia na hora que eu estou atendendo. Eu tenho que atender, é um bloco de hora, ponto. Mas eu tenho autonomia sobre outros horários que são meus. Não são dedicados ao trabalho apenas. E dentro do meu trabalho, e aí sim, nos atendimentos, eu tenho uma certa autonomia dentro daquilo que eu vou trabalhar com os meus clientes. Então é um casamento do que eles querem e do que eu quero. Né? Do que eu acho que eles precisam e do que eles acham que precisam. E a gente vai ajustando tudo isso. Então são pequenos blocos de autonomia. Ok? Quarto ponto é fechar nossos ciclos. Reduzir a ansiedade dessas aberturas, desse resíduo atencional, dessas pendências. O bloco de hora ele é feito para isso. Quando eu leio esses textos, eu sempre pego eles, jogo um pouco no Substack. Do Substack, se eu gostei disso aqui, eu jogo pro Note ou pro Google Docs e começo a desenvolver um pouco. Então eu vou fechando o ciclo. Gostei disso aqui, desenvolvo. Eu não deixo ele aberto lá. Gostei, agora eu vou seguir em frente. Não, eu volto e desenvolvo. Eu finalizo aqui. Eu finalizo. Porque isso reduz esse resíduo atencional que eu citei com vocês. Reduz o impulso de correr sem saber para onde. Então eu vou criando um planejamento. Aqui, por exemplo, no YouTube eu tenho uma meta. Um vídeo por dia, um vídeo a cada 2 dias. Eu ainda não tenho uma estratégia, um direcionamento. Mas eu vou gravando coisas que me interessam. Porque a minha meta, por enquanto, é criar o hábito de gravar. Depois eu crio uma estratégia. Então eu fecho aquele ciclo. Dia sim, dia não, dia sim, dia não, e assim vai. Depois eu elaboro melhor a minha estratégia de conteúdo. E por último, que eu acho que é o fundamental, que é um treino que a gente tem, é parar e descansar. 10 minutos, sem tela, sem nada, sem música. É você olhando pro teto, olhando para a natureza, fazendo grounding ou aterramento. Eu observar os meus sentimentos, minhas emoções como fenômeno e não um comando, não no sentido de ter uma obediência, mas no sentido de
Ok, o que isso está me dizendo? O que eu quero fazer com isso a partir daqui? Então eu começo a ter esse movimento de descanso. A gente não percebe o quanto a gente está hiperestimulado nas coisas. O quanto a vida ao nosso redor é sempre estimulante. E não que isso seja ruim, mas talvez não seja tudo que a gente precisa. A gente precisa ter um momento de tédio. E aí você para, descansa, 10, 15 minutinhos. Depois você volta pro trabalho. 40, 60 minutos, para, descansa, 10, 15 minutinhos. E volta pro trabalho. E assim você vai alternando, tipo um pomodoro. E aí você consegue diminuir todo esse processo. Porque pausar é o que permite a sua vida continuar. A exposição à pausa com consistência, intencionalidade, ela dessensibiliza essas questões morais que a gente tem, principalmente a culpa. Então ela permite eu me desenvolver mais. Isso eu acho que é uma das coisas que a gente tem que entender. Assim, se eu pudesse resumir para vocês é que o trabalho ele não precisa ser sofrimento para ser digno, para ser enriquecedor. A sua vida para ter prosperidade ela não precisa de mais trabalho. Ela precisa de mais direcionamento, clareza, estratégia, respeito, compaixão. O descanso ele não precisa ser uma recompensa, ele pode ser um momento do seu dia normal. Não precisa ser só quando você vai dormir ou ficar entorpecido com álcool, com droga, com qualquer coisa nesse sentido. E droga aqui não é só cocaína, tá? É qualquer coisa que te tire da realidade o tempo inteiro. Porque quando eu saio desse modo de sobrevivência, eu não sou fraco. Eu viro alguém mais inteiro. Isso é importante. Eu viro alguém mais congruente com o tipo de vida, o tipo de pessoa que eu quero me tornar. E eu vou avaliando o que funciona e o que não funciona. E assim a minha vida ela melhora. Assim a minha vida começa a ganhar um sentido diferente. Porque o trabalho ganha um sentido diferente. Pensa um pouco nisso. Como é que o trabalho está alavancando a sua vida? E como é que a sua vida está vivendo em prol do trabalho? Como é que está essa relação entre eles?